Olá pessoal, tudo bem com vocês? É bom estar aqui com você nesse último vídeo aqui, dessa pequena série de 4 vídeos que eu resolvi aqui preparar, né, em resposta aqui aos irmãos que me ligaram, às pessoas que têm entrado em contato comigo através de mensagens, e-mails e também pelas redes sociais, preocupados aí com os dias do fim. Então me propus aqui, não é? A fazer aqui alguns vídeos, na verdade 4 vídeos, para melhor esclarecimento aí sobre esse quadro. Na verdade, não tanto enfocando a escatologia, como eu sempre tenho alertado aqui nos vídeos que eu tenho gravado aqui nessa série, mas justamente a forma como nós, como cristãos, devemos enfrentar então os momentos difíceis aí que estamos a atravessar pelo mundo, ok? Então essa basicamente é a proposta aqui desses vídeos, né? É importante falar isso para que não haja aí uma frustração, né, para aqueles que esperam aqui encontrar nesses vídeos, talvez aqui direções escatológicas, etc. Definitivamente essa não é a proposta aqui que eu trago para vocês, ok? Na verdade é como você aguardar, como você se preparar. Por isso que o primeiro vídeo aqui tem como tema, né, a preparação. O segundo, por exemplo, trouxe ali sobriedade, como mais nos seus aspectos emocionais, como é que a gente deve encarar esses momentos aí difíceis que o mundo está atravessando. O terceiro, eu enfoquei a questão da fé, ok? Porque sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível também vencer aí este mundo, ok? Sem fé é impossível vencer essa angústia mundial. Então, nós precisamos estar aí crédulos, ok? Ou seja, esperançosos com respeito ao futuro, por mais que ele se aparenta, né, aí desastroso, ok? Importante esse aspecto aí de fé. E por último aqui, encerrando essa série, e não menos importante, aliás, pelo contrário, né, extremamente relevante, como todos os outros aqui, é a questão da obediência. Okay? Então eu quero finalizar aqui essa série de vídeos, enfocando então a obediência aqui, sobre no que diz respeito a tudo que você ouviu através desses vídeos aqui, ok? Nós estamos aí alicerçando essa série de vídeos aí na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, ok? No qual ele fala claramente ali sobre, né, a expectativa da volta de Jesus, e ele dá ali uma série de direções, ok? Com respeito ao preparo, com respeito à sobriedade, com respeito à armadura da fé, ok? E embora a palavra obediência não apareça claramente aqui né, nesse texto, ok? É óbvio que o apóstolo desejava que os crentes tessalonicenses obedecessem ali às diretrizes que ele havia deixado. Do contrário, qual o sentido dele tê-las escrito? Ok? Qual que é o sentido disso aí? Então é óbvio que, embora a palavra não apareça, ela está implícita no texto ali desde o início até o versículo 11, você vai encontrar isso aí. Era desejo do apóstolo, por isso ele escreveu, né, acreditando que os crentes tessalonicenses, evidentemente ali da Tessalônica, os crentes então eles responderiam positivamente ali à carta, aos conselhos apostólicos, como? Obedecendo. Okay? Então, é importante esse enfoque aqui, e é o mesmo que eu espero aqui de você que está acompanhando aqui esses vídeos, ok? Que você obedeça aí os parâmetros que estão colocados aí com forte subsídio, com forte amparo bíblico, a fim de que você tenha uma vida aí estável e de acordo com a vontade de Deus, que você não passe aí pelos atropelos de forma, né, desastrosa. É óbvio que ninguém está isento de estar nesse mundo, e todos nós, sem exceção, passaremos por aflições. A diferença é que aqueles que cumprem, aqueles que são obedientes à voz de Jesus, eles vão herdar ali aquilo que Jesus Cristo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ok? Então a ideia aqui é que você vença aí todas essas dificuldades e essas incertezas, se preparando, com sobriedade, crendo e, sobretudo, obedecendo, ok? Então é isso aí,
E de acordo com isso aqui, eu quero deixar um versículo bíblico, que é o último versículo aqui. Nós estamos falando aí desde o versículo 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 4 ao 11. Então, o último versículo aqui, ok, do versículo dessa série, é o versículo 11, né, desse texto, que diz assim, Paulo, ele termina dizendo, consolai-vos uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, vivamos em união com ele, ou seja, com Cristo. Okay? Então isso aqui é um enfoque final do apóstolo Paulo, aqui no término desse texto, aqui aos crentes de Tessalônica. Ele então deixa aqui este versículo 11, consolai-vos, ok? Edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, importantíssimo essa palavra aqui. Por isso nós devemos então obedecer aqui ao comando apostólico. Tá legal? Então, baseado nisso aqui, eu quero falar aqui sobre a importância da obediência em meio ao caos. Nós observamos aí através da nossa vida secular mesmo, normal, no dia a dia, que a desobediência, né, a insurreição ou a rebeldia é uma péssima, um péssimo declínio de caráter. Uma pessoa desobediente, ele vai se dar mal, não é somente como cristão, ele vai se dar mal sobretudo na empresa que ele trabalha, ou seja, na escola, né, ou num curso que ele está ali, né, cursando, seja na sua vida diária. A rebeldia, ela, quando analisada dentro do contexto familiar, ela é uma tragédia de igual forma, né? Porque você vai desencadear ali uma série de coisas desnecessárias, uma série de problemas desnecessários, né? Uma casa, uma família onde a rebeldia reina, não há espaço para a devida ali autoridade, o exercer da autoridade, ok? Então, é importante observar que em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, a desobedecer é uma péssima ideia. Um funcionário que desobedece ao seu patrão, é óbvio que ele está procurando ali o caminho para ser despedido, ok? E assim sucessivamente. Quando nós não obedecemos ali as leis que estão ali organizadas em uma determinada sociedade, é evidente que nós vamos estar a ser punidos ali pelos governos, pelas autoridades, ok? Então é importante observar que em tudo, sobretudo, aqui devemos obedecer às leis divinas. Então essa série de regras aqui colocadas, ok, pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, elas descrevem ali diretrizes para o nosso viver harmônico, não é? Confortável, ok, sensato, sóbrio, né, e etc. Todavia, sem obediência, isso não é possível. Então, é por isso que esse enfoque aqui sobre a obediência nesse último vídeo que eu vos trago. Nada adianta você ouvir aqui as diretrizes que eu estou lhe trazendo, como a de preparação, como a de sobriedade, quanto a de ter fé, e não colocar isso aí em prática. Porque nós sabemos que a desobediência, ela vai atrair para o homem ali uma série de consequências desastrosas, ok? Então é importante isso aqui, no meio do caos, no meio das incertezas, atravessando este mundo aí louco que nós estamos, né? Todos nós estamos nessa travessia, mas é certo que muitos não chegarão ao término dela de forma satisfatória, não chegará. Por quê? Por qual razão? Porque são pessoas desobedientes, tá, ok? Incorrigíveis, porque pessoas que não aceitam ali as sábias diretrizes da palavra do Senhor. Portanto, essa palavra ela é fundamental aqui para o desfecho harmônico dessa série de 4 mensagens que eu vos trago aqui através aqui desses vídeos, dessa interação com você aqui através dessa plataforma, ok? Então aqui diz assim, aqui a obediência se manifesta como, né? Em viver de acordo com a nossa identidade. Primeiro aspecto, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, né? Muitas pessoas podem estar assistindo esse vídeo aqui, mas a verdade ele foi preparado sobre um prisma cristão para a igreja. E é óbvio que ele não vai fazer sentido nenhum para uma pessoa que
entendeu? Ele não tem o temor de Deus como um princípio de sabedoria. Ele não faz sentido para quem vive em obstinação. Ele vive em rebeldia para com Deus. Isso aqui é um contrassenso para quem descrê de Deus. Então, eu até esse vídeo não tem sentido para uma pessoa que vive alheia aí às diretrizes de Jesus, ok? Mas se você que me assiste, você tem temor de Cristo no seu coração, se você adotou o temor do Senhor como um princípio de sabedoria, você precisa então obedecer. Esse vídeo ele foi enfocado, ele foi feito para você. O objetivo dele é você que teme a Deus. Então é importante que, sobretudo, você tenha aí o desejo de estar em obediência aí em todo o tempo. Isso perfaz a identidade do cristão. Okay? Somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós precisamos viver em obediência para transmitir àqueles que estão aflitos, àqueles que estão sem esperança no mundo, aí a imagem do que é viver de acordo com aí o padrão, né, determinado por Cristo. Para tanto, precisamos obedecer a esse padrão. Okay? Então, implica num comportamento, a identidade dos cristãos implica num comportamento que reflete a luz de Cristo em nós. E ninguém vai refletir a luz de Cristo em desobediência, em desacordo com a vontade de Deus. Okay? Então é importante essa observação. Então, ser filho da luz significa vigilância espiritual. Nós precisamos obedecer aqui os padrões de vigilância que foram colocados logo no início aqui dessa série de vídeos, né? De preparação, de estarmos precavidos, não é? De estarmos aí sobreavisados e não sermos pegos de surpresa como um ladrão na noite, né, que apanha a pessoa, um pai de família, que, né, a Bíblia chega a comentar em outra passagem bíblica, se um pai de família soubesse a hora em que o ladrão viesse à sua casa, assaltar a sua casa, ele estaria ali precavido e não permitiria o roubo, não permitiria ali o ataque à sua casa. Então, de igual modo, nós, como crentes, precisamos obedecer os parâmetros de Cristo, estarmos ali em sobreaviso, estarmos ali na expectativa, na iminência de algo acontecer, para não sermos pegos de surpresa. É triste dizer que muitas pessoas, elas passarão por aflições desnecessárias por falta de precaução. Então, dizem que cautela e caldo de galinha, ele definitivamente nunca fez mal para ninguém. Então, qual é o problema de se preparar? É falta de fé? Não, porque a Bíblia nos incentiva a viver ali prudentemente, não é? Um homem prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E vindo ali o vento, batendo ali na sua casa, as ondas, aquela casa vai permanecer firme, porque o alicerce dela é uma rocha, e a rocha é Cristo. De igual forma, a Bíblia condena o homem que edificou a sua casa sobre areias, porque a areia não fornece um ambiente propício para uma casa estar firme durante muito tempo, ok? Então, importante essa observação, visto que muitas pessoas, por acharem que não, eu tenho fé, nada vai acontecer, a fé ela não nos isenta, então, da vigilância espiritual. Então, diferentemente dos que dormem, né, nós precisamos estar atentos, precisamos estar ali, né, preparados para as intempéries. Os crentes são chamados a estar despertos e sóbrios. Isso é uma forma de obediência prática, ok? Manter-se alerta para a volta de Jesus e para, então, aí as aflições que estão através da terra, ok? Evidentemente, se você sabe que há ali um momento, um local onde há uma situação de perigo, você não vai atravessá-la. Você vai se acautelar para com isso. Então seria um erro, né? E não confiança você atravessar uma situação perigosa, né? Sendo que você a pode evitar, ok? Então é importante isso aí. É importante esse aspecto aí. Então vigilância é um dos aspectos aí do homem que obedece. Então obedeça como? Sendo vigilante, atento, sóbrio, ok? Desperto, acordado, e não dormindo como a maioria aí, acreditando que isso é normal, isso é bobagem, ok? A vida sempre foi assim, ok? Então, se nós que obedecemos, que conhecemos as Escrituras Sagradas e desejamos obedecê-la, nós precisamos então, sobretudo,
cumprir aí a ordem de estarmos então atentos aí àquilo que a própria Escritura nos adverte, que é que os dias serão dias maus, dias difíceis. Okay? Então, estamos sobreavisados sobre esse aspecto, né? Despertos sobre esse aspecto, e não sermos pegos aí desprevenidos. Também precisamos ser homens aí, de discernimento sobre os dias do fim. A obediência, ela nos leva para um caminho de discernimento espiritual. Somente quem obedece alcançou ali maturidade para discernir o erro do acerto, ok? O perigo daquilo que não é perigoso, ok? Então, discernimento é uma atitude interior dos maduros na fé. Então, um homem só alcança a maturidade espiritual quando ele obedece os princípios de autoridade. Então, é importante isso aqui, porque um rebelde nunca estará em condições de alcançar maturidade, porque maturidade é coisa para quem cresceu, é coisa para homens. Então, nós precisamos estar, então, discernindo aí. A luz nos permite ver e discernir a verdade do erro. Nós somos chamados a nos portarmos no mundo como agentes da luz. E a luz, ela revela ali, ela discerne os pequenos defeitos, os pequenos prejuízos, não é? Que há aí em qualquer circunstância. Uma pessoa que anda no escuro, que anda nas trevas, ele não vai estar apto para discernir ali as pedras do caminho. Mas quem anda na luz, ele vai ver claramente ali as suas dificuldades, as suas barreiras, e também vai conseguir ultrapassá-las ali com segurança. Okay? Então, discernimento é coisa para obediência, para obedientes. A obediência, nesse sentido, então, é viver com discernimento, evitando as práticas e atitudes características aos filhos das trevas. Okay? Então, o que adianta você saber que é errado, não é, fazer determinada coisa e não as evitar? Okay? Nada. Okay? Então, um homem de discernimento, ele sabe que o erro é erro, é sempre errado cometer um erro, e ele simplesmente o evita, ok? Então, ele não se deixa tentar ali pelo erro. Então, o discernimento, ele traz à luz a verdade. Você quer conhecer a verdade? Você quer saber os dias que estamos vivendo? Obedeça aos padrões bíblicos e seguramente você vai alcançar aí vitória e segurança em tudo o que fizer ou em qualquer circunstância. Mesmo que você passe por dias de aflições, dias conflituosos, a esperança para o crente é que ele vai estar guardado em Deus. Para tanto, é importante que este crente não tente, tentar a Deus, quebrar os limites que foram estabelecidos por Deus. É desobedecer os padrões que foram colocados por Deus. Muitas pessoas confiam no Senhor, mas eles não obedecem os padrões para se ter segurança, para ter uma vida confortável, para estar ali, para conseguir vencer aí as pressões do mundo, sem todavia ser contaminados por essas pressões mundanas. Okay? Por quê? Porque ele desobedece o padrão bíblico. Então, de nada adianta. Então, andar em temor a Deus não é ter medo dele, mas é não quebrar os preceitos ali estabelecidos por Deus, acreditando que mesmo fazendo isso você vai estar de boa somente porque você ama o Senhor, o que seria um grave equívoco, né? Muitas pessoas tentam cumprir princípios da palavra, mas fazem isso em rebeldia aos seus líderes, em rebeldia a Deus, o que de igual forma não adianta em nada. Está escrito nas Escrituras Sagradas que o obedecer é melhor do que o fazer. Okay? Então, é importantíssimo que os crentes se atentem a esse detalhe. Escute isso. Salvação como fundamento da obediência. Nós desejamos ser socorridos, no tempo da aflição. Desejamos que esses tempos difíceis aí aconteça o que acontecer no nosso futuro, a mão de Deus venha nos socorrer, venha nos salvar. Para tanto, a salvação, ela só alcança os obedientes. É importante isso aqui. Deus não atende a pecadores. Está escrito isso nas Escrituras Sagradas. Ok? Mas somente aqueles que fazem a sua vontade, ou seja, aqueles que lhe obedecem. Tá? Então, a salvação, o chamado para encorajar uns aos outros,
e edificar-se mutualmente é um mandamento claro de obediência dentro da comunidade cristã. Okay? Não é uma obediência solitária, mas uma que se manifesta no relacionamento com outros crentes. Então, nós aqui não estamos promovendo a obra de Deus por nós mesmos. Por que eu estou fazendo aqui esses vídeos? Não é? Eu poderia apenas estar preocupado comigo, mas não. É algo que vai beneficiar a comunidade da fé, ou seja, aos meus irmãos em Cristo. É importante, esse ato de obediência à palavra do Senhor, não estando apenas preocupado comigo mas também transmitindo esse conhecimento, esse cuidado aos meus queridos da fé, a minha família na fé. Então a salvação, ela que virá sobre os filhos da obediência, ok? É importante então que nós tornamos então este atributo, essa característica, essa virtude cristã que é a obediência aí, comum a todos os da família da fé. Por isso que eu incentivo você aqui através desse vídeo. Obedeça aos padrões divinos, obedeça à voz do Senhor e é certo que você vai colher ali os benefícios da obediência. Não somente aí enfrentando momentos difíceis nesse mundo, mas sobretudo uma calmaria interior, ok? Uma calmaria na sua casa, uma calmaria nos seus negócios, na sua igreja, na lida, nos relacionamentos aí que você mantém com seus irmãos, com seu cônjuge, com seus filhos, com seu líder espiritual, com seus irmãos da fé e assim sucessivamente. E sobretudo com a pessoa divina, ok? A obediência mútua, ok? Somos chamados também a encorajar uns aos outros e a nos edificarmos mutuamente, o que é um mandamento, claro, de obediência dentro da comunidade cristã. Não uma obediência solitária, como eu tenho dito para você, mas uma obediência coletiva, levarmos uns aos outros ali a obedecermos ali os padrões bíblicos, ok? Buscando o bem e o crescimento de todos dessa forma. Isso inclui o apoio mútuo em tempos de dificuldades e também buscando edificar a fé uns dos outros. Então, sem obediência, não é possível cumprir aqui nada, absolutamente nada do que eu trouxe para você através aqui desses vídeos. Simplesmente sem esse último quadro aqui, tudo mais seria inútil. Seria inútil. O que adianta eu falar para você sobre se preparar, sobre estar precavido ali com alimentos básicos ali, com água, com preparativos, etc, se você não faz? Seria igualmente inútil, uma verdadeira perca de tempo. O que adiantaria eu falar para você aqui sobre estar sóbrio, sobre manter a calma, a paciência, a paz de espírito no momento tribulacional, quando na verdade você não obedece isso? É igualmente inútil. Da mesma forma, o que adianta eu falar para você ali exercer fé num tempo em que todos vão estar ali incrédulos, sendo que você não o faz? Ou seja, inutilidade completa. Mas que não seja assim com os servos do Senhor. Precisamos estar ali sobre avisos, com respeito a guardarmos a nossa fé em obediência à palavra do Senhor. Quem tem fé é um homem que crê, e obedece aos padrões estipulados pelo Senhor. Portanto, obediência é um princípio de vida que se aplica em tudo em nossas vidas. A maior parte dos problemas da nossa sociedade são causados pela obstinação, ok? Pela dificuldade de se obedecer leis. Por que há tantas pessoas presas? Por que há tantos casamentos desfeitos? Porque as pessoas estão com dificuldade de encontrar seus papéis ali e obedecê-los devidamente, ok? Então precisamos obedecer às leis, precisamos obedecer ali aos padrões estipulados para um casamento feliz. Os filhos precisam obedecer os pais para que a família seja harmoniosa. Os funcionários ali precisam estar em obediência aos seus patrões para que a empresa possa continuar tendo uma boa gestão e assim manter os seus empregos, manter os seus salários. A igreja de igual forma, não podemos desenvolver uma igreja rebelde, porque assim o futuro que nos aguarda será tenebroso, será escuro. Que não seja assim, porque nós somos incentivados aqui, especialmente sob o conselho, diante do conselho do apóstolo Paulo, nessa primeira epístola aos crentes de Tessalônica, que sejamos filhos da luz, para não andarmos em trevas. Quem anda em trevas são desobedientes,
são aqui os inconformados, são os revoltosos. Todavia, nós que andamos ali de acordo com o padrão bíblico, precisamos esboçar em nossas vidas diárias ali o que é o temor do Senhor, o que é a obediência aos preceitos divinos, de acordo com a nossa vida, que vai revelar isso aí, vai testemunhar disso, do nosso testemunho, que será um testemunho que vai confirmar a forma ali obediente, submissa que nos conduzimos aí diante de Deus e das autoridades, ok? Importante esse aspecto aqui. Obediência, então, é uma proposta de salvação. Você quer ser socorrido por Deus? No meio dessa beligerância, no meio da incerteza, no meio da luta, ok? Você quer ser alçado por Deus, não é? Você quer que a mão de Deus se traga à tona no meio aí de um tremendal de lama? Você quer? Obedeça, ok? Porque sem obediência, isso não será possível. Okay? Somente os obedientes, eles vão estar seguros na terra. Então, obedeça à voz do Senhor. Obediência vai também beneficiar o corpo de Cristo. Como eu falei para você, essa palavra aqui não é somente uma palavra para mim. Okay? Eu conheço esses princípios, mas eu decidi trazê-los aqui a você, trazê-los à luz, para que, os conhecendo, você também possa estar seguro e ser socorrido por Deus em tempos de angústia. Portanto, obedeça. Porque é isso aí. Obediência, então, é uma resposta integral a essa mensagem aqui, que foi trazida por Paulo, né, aos crentes de Tessalônica. E hoje, ela é trazida aqui, eu trago ela é trazida por mim a você que me escuta aqui através desse vídeo, ok? Então, Paulo esperava que, ao ouvir aqui os princípios dessa palavra, evidentemente, que os crentes, então, fossem tocados a obedecer cada um deles e, assim, habitarem seguros ali, ok? Crédulos, em paz, pacíficos, descansados nos braços do Senhor. Seja qual fosse ali a problemática que o mundo lhe reservaria. Um crente obediente, ele vai sempre estar seguro, porque ele sabe que Deus estará com ele. O Senhor lhe será como sombra à sua direita e como escudo a lhe proteger aí das dificuldades, dos inimigos e das setas perniciosas do mal. Ok? E é isso aí. Então, obediência é um chamado para viver de forma coerente com a nossa condição. Que condição? A condição que Paulo fala logo no início dessa epístola, de sermos filhos da luz. Essa é a nossa condição. Nós somos sal e luz desse mundo. Ok? Então, viva de acordo com esse princípio e certamente você vai alcançar aí o livramento do Senhor. Ok? Então, como? Obedeça, mantendo-se vigilante, sóbrio, revestido da virtude da fé, da couraça da fé, a fim de alcançar aí esperança para os dias que virão. Okay? Então, é essa mensagem que eu vos trago aqui. Ok? Aconselho você, esse é o desejo do meu coração, que reveja aqui cada um desses princípios ali com seriedade, ok? Porque os dias que estamos vivendo são dias difíceis. Então, aconselho você ali a se inteirar, ok? Deixe que a palavra encha você, ok? Não se sinta atemorizado pelo futuro, você não precisa temer o futuro. Se no presente você está guardado pela obediência à voz do Senhor, ok? Então, é isso aí. Esteja preparado, seja sóbrio, ok? Seja um homem de fé e, sobretudo, obedeça aos padrões aqui estabelecidos. Que Deus te abençoe grandemente, ok? Compartilhe essa palavra com a sua família, compartilhe essa palavra com seus amigos, com seus irmãos, para que também eles possam estar aí precavidos e obedientes para os dias que vamos viver, para os dias que já estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Estaremos com você em outros vídeos, certamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.